Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Nota de Rodapé. Boa tarde, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos chegando aqui mais uma segunda-feira para mais um Nota de Rodapé. Antes de apresentar aqui o meu convidado, queria deixar só alguns recados para vocês, que está tendo sorteio de livro lá no nosso Instagram. Então vão lá, não percam, pode estar sendo já o último dia para algum sorteio lá. Vamos ter novos. Mas fiquem atentos. E no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube, a mesma entrevista que a gente está fazendo aqui, daqui a pouco vai estar lá numa versão filmada. Então não percam a versão gravada. Fiquem ali espertos e ligados e, mais do que isso, inscritos. Agora a gente vai falar do nosso convidado, conversar com ele. Hoje eu tenho muitos interesses pessoais na conversa, pelo o passado frustrado que eu tenho na música clássica. E hoje eu vou conversar com o professor Paulo Castanha. Ele é professor da Unesp, musicólogo e lida com história da música. Professor, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Obrigado, Jonathan. A gente vai falar sobre bastante coisa. A gente sabe que agradece primeiramente a generosidade. Sabe que está no meio aí de uma pesquisa de livre docência e que pesquisa e prazos são coisas que não costumam tomar o tempo e muitas vezes a saúde também. Então muito obrigado por tá vindo aí colaborar. É uma satisfação estar participando do seu programa. Então, professor Paulo, para quem não te conhece, como falei, isso é docente na Unesp e você é musicólogo e lida com história da música. Então a gente quer conhecer um pouco sobre a sua trajetória. Quando é que você entrou na graduação de música e como é que o seu percurso ali dentro te levou ao caminho da história da música, a esse campo específico? Eu entrei no curso de graduação em música em 1984, na USP. Me formei na USP, depois fui trabalhar na Unesp. É interessante porque quando eu entrei eu já tinha esse interesse. Eu fui construindo esse interesse alguns anos antes. Você vem de família de músicos? Sim, meu avô, por parte de pai, que morreu antes de eu nascer, então eu não conhecia, é só uma história de família, né? Ele era violinista e tinha um conjunto de música popular na Moca. Nossa família é toda de imigrantes italianos da Moca. E meu pai não foi músico, mas ele gostava muito de música. Então a gente vinha muito a concertos, ele ouvia muito disco, rádio. Então eu desenvolvi gosto pela música já como adolescente. Agora, quando eu tive a ideia de entrar na faculdade, para mim era claro que eu queria entrar para fazer musicologia. Eu não entrei para ser um instrumentista, para ser outra coisa. Eu tinha essa direção clara, né? Como era a divisão do curso de música nos anos 80 lá na USP? Olha, não muito diferente do que tem hoje. Tem disciplinas voltadas à prática vocal e instrumental, né? Piano, o seu instrumento. Meu, no caso, era violão. Mas a aula de piano e de canto todos tinham que fazer, né? Coral, percussão nós tivemos também naquela época. E depois as disciplinas da teoria da música, análise, história, etc. E disciplinas intelectuais também, né? Sim. Filosofia, esse tipo de coisa. E não mudou muito essa estrutura, ela permanece, só que com mais detalhes, né? Você entrou pro curso de violão, não entendi. Não, eu entrei no curso de licenciatura em música, porque mesmo hoje a musicologia não é graduação, ela é pós-graduação. Então a gente faz um curso básico na graduação e depois se especializa na pós-graduação na direção que a gente quer, né? Mas eu já entrei na graduação sabendo que eu queria me desenvolver no campo da musicologia. E fui fazendo, desde o primeiro ano, tentando me especializar. Tanto que, ao entrar no primeiro ano, eu já solicitei uma bolsa do CNPq para fazer pesquisa, que eu recebi no ano seguinte, né? E tenho, assim, dizem as pessoas daquela época que foi a primeira iniciação científica na área de música. Em 1980, solicitada em 84, recebida para o ano de 85. E aí você começou os estudos mais direcionados nessa área de musicologia. Exatamente, aí eu fui, toda a graduação fiz com bolsa, né? Essa é uma coisa importante, porque Sim. a bolsa
permite que você estude sem precisar trabalhar, usar o restante do tempo trabalhando em outra atividade, né? Então eu tive bolsas durante toda a graduação, mestrado também, e fui fazendo cursos, pesquisas, viagens, falando com pessoas, procurando me desenvolver o máximo possível no campo da musicologia, até chegar na pós-graduação, que aí ficou mais fácil. E como já era o campo de história da música, assim, quando você entrou, era um campo consolidado de pesquisa? Você tinha muita gente já pesquisando, trabalhando com isso, seja na faculdade de música, seja na faculdade de história? Era um campo consolidado já? Não. Nos anos 80, não. Na verdade, eu nem poderia dizer que está consolidado na atualidade, mas hoje há um volume muito maior de pessoas, né? Naquela época não, tinha muito pouca gente. Por quê? Porque os cursos de pós-graduação na área de música eram nascentes, eles estavam sendo implementados. Tanto que quando eu entrei no mestrado, não existia mestrado em música ainda, eu fiz em teatro para poder fazer. Você fez em teatro? Em teatro, Mas com trabalho na área de música, mas o meu diploma está escrito lá teatro, né? Embora eu não entenda absolutamente nada de teatro. Mas não tinha. As únicas duas pós-graduações em música que existiam na década de 80 era na Bahia e no Rio Grande do Sul. E quem foi o orientador aí nesse período que comprou essa... Não, como era na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, então foi feito um acordo para receber todos os interessados, né? Então, o meu orientador era um professor do departamento de música da ECA, que foi o professor Olivier Toni, já falecido. Então eu me diplomei em teatro, mas fiz um trabalho na área de música, né? Quando eu fiz o doutorado, também não foi na área de música, foi em história. Uhum. Também com trabalho de música, com a orientação do professor Arnaldo Pontier. Você tá bem brigado com a faculdade de música, né? Não, é que não existia. Não existia, né? Então, a pós-graduação em música na Unesp, ela nasceu em 2002. Não existia, é muito recente. Estamos falando de 2 a 3 décadas, né, em outros lugares. O Rio de Janeiro fez isso muito antes de São Paulo, mas é tudo muito recente, é coisa de 2 a 3 décadas. Por isso que eu não posso dizer ainda que nós estamos num campo consolidado, porque a gente ainda está em formação. Numa situação muito mais confortável que naquela época, né? Para você ter uma ideia, quando eu entrei no departamento de música na ECA, de todos os professores, somente um tinha mestrado. Porque não existia esse conceito, né? Todos tinham feito ou graduação ou nada, né? O próprio diretor da escola, meu orientador, professor Olivier Toni, nem graduação ele tinha feito, porque não existia, né? Ele era um músico autodidata? Quer dizer, ele estudou não no sistema universitário, ele estudou em conservatórios, em professores particulares, que é toda essa... Isso é importante dizer, né, pra quem é de fora, né, desse mundo da música, porque por muito tempo, e é uma regra que talvez está se quebrando um pouco agora, por muito tempo um conservatório valia muito mais do que a universidade de música, né? Eu lembro, pelo menos quando eu era adolescente, que o sonho do pessoal que eu conhecia que tocava era entrar na ULM, né? Na extinta ULM, né? Uhum. Mas ninguém falava em cursar, fazer uma graduação de música. E é uma regra que está se invertendo hoje, mas que na sua época, no seu período de graduando, ainda era... Acho que eu peguei a transição, né? Porque os cursos de graduação em música, eles foram criados, no caso de São Paulo, nos anos 70. O Rio de Janeiro é o mais antigo, porque ele transformou o Conservatório de Música do século XIX em curso universitário, na UFRJ, né? Mas em São Paulo, esses cursos foram criados nos anos 70, não existia graduação. Então, as instituições que ofereciam cursos certificados na área de música eram os conservatórios, que foram muito fortes até os anos 50. Eles foram instituições cujo diploma tinha uma validade muito grande, né? Eles se enfraqueceram nos anos 60 e 70, eles mudaram muito, mas eles ainda existem. Tá aí a escola Caetano de Campos de Tatuí, né? O famoso conservatório de Tatuí. Se transformaram um pouco o que é a EMESP hoje, né? Resultado antiga da ULM, né? É uma escola... Tom Jobim, hoje é EMESP. Tom Jobim, hoje é EMESP. Ela é muito forte e ela é muito importante no estado de São Paulo. Ela presta um serviço inestimável. As características são diferentes, porque a graduação em música universitária, ela tem uma pegada intelectual que os conservatórios e os cursos livres não têm hoje. É muito mais técnico, né? São mais técnicos. Tinham antigamente. Os conservatórios tinham até uma carga de disciplinas intelectuais maiores do que a faculdade hoje.
Mas hoje não, ficou uma divisão um pouco mais intelectual para a universidade e mais técnica que os cursos. O que coloca um parâmetro engraçado, porque eu lembro do tempo que eu estudava na ULM, que eu tinha muito colega que tinha que fazer aquela matéria de história da música. E eles ficavam assim, por que eu tenho que estudar isso? Porque eu quero só pegar meu trompete, tocar, estudar meu concerto de Haydn, e eu não preciso saber que horas o Haydn acordava. Então, assim, é difícil você explicar dentro da música a importância, né? O porquê desse... Que precisa se estudar, né? A história dela, né? E eu acho que a gente agora, nesse momento, né, político do Brasil, nós estamos começando a perceber a importância disso. Porque o músico, ele não tem treinamento suficiente para defender intelectualmente a sua razão de ser no mundo de hoje, né? Então, quando algum governante extingue uma orquestra, uma verba, uma escola, nós temos muito poucos argumentos contrários para apresentar, porque a gente se desenvolve pouco intelectualmente. Então, a gente fica à mercê das forças mais poderosas. A universidade, ela tem um pouco essa função, quer dizer, ela oferece o treinamento técnico básico, mas ela oferece também um desenvolvimento intelectual, para que a gente possa brigar pelos nossos direitos, criar, se desenvolver em áreas de uma forma muito mais eficiente do que apenas um prestador de serviços técnicos. Sim, com certeza. E a gente vai falar bastante desse ponto, foi muito bom você citar, porque a gente tem um desmonte mesmo de muitos grupos musicais importantes no nosso cenário, principalmente aqui em São Paulo. A gente vai falar bastante no segundo bloco. Agora eu queria ficar interessado num ponto que você falou, é que você foi fazer a pós-graduação no teatro, e como é que você foi parar na história? E por quê? Em função do interesse pelos estudos históricos, né? Porque já no mestrado eu fiz um levantamento histórico. Então eu continuei no campo histórico, só que aí eu fui fazer isso de uma forma mais profunda, né? Quando me inscrevi em um curso de história. Aí eu tinha colegas historiadores, né? A responsabilidade é maior. Você tinha tido contato com o método histórico? Sim, mas do olhar da música, né? O que não te oferece um subsídio tão grande quanto quando a gente entra em um âmbito de história. Os historiadores, eles são muito mais competentes do que os músicos para estudar a história da própria música. Porque o método histórico está sendo desenvolvido há séculos, né? E a gente, na área de música, apenas se serve do método de forma auxiliar. Então, alguém que trabalha na perspectiva histórica tem sempre que estar ligado nos historiadores, porque eles que têm os métodos mais eficientes, né? E quando você foi desenvolver, qual foi essa pesquisa do doutorado? Como é que foi esse primeiro contato com a universidade, com a faculdade de História? Foi na FEFELESH mesmo? Foi na FEFELESH. E como foi esse primeiro contato, o estranhamento e... pensando quem era a sua referência nos estudos de história da música, ou ainda essas referências não eram muito bem claras, né, para os músicos, assim? Elas estavam em construção, né? As minhas referências foram os antigos pesquisadores que iniciaram esse campo, né? Começar com Mário de Andrade, os contemporâneos dele, né? Luiz Heitor Correia de Azevedo, no Rio de Janeiro. Francisco Kurtilang, que é um alemão, mas que pesquisou muito no Brasil, deixou uma herança muito importante, né? E os pesquisadores mais recentes, tanto de música de concerto quanto de música popular, né? Como José Ramos Tinhorão, Ari Vasconcelos. O pesquisador da história, ele não é obrigado a discriminar um campo ou outro, né? E no meu caso, eu tenho interesse pelos dois. Sim. Música popular, música erudita, música indígena, africana, eu não faço distinção desse tipo. Então eu estudo tudo isso junto, misturado no Brasil, né? Sim. E eu acho importante fazer isso, porque o que distingue o Brasil das outras nações é a mistura. Sim. Você não tem isso na Alemanha, na França. Não, é uniformidades, né? Mas no Brasil é a mistura. Mas que é engraçado, porque é um problema que os historiadores hoje caem no modelo acadêmico que a gente tem, que é de microespecialização. Então, se você estuda algo na iniciação científica, você vai pesquisar a mesma coisa no mestrado, a mesma coisa no doutorado, e você se torna um baita especialista de um negócio muito específico, muito pequeno. Que, de certa forma, que os historiadores da música estão muito mais libertos agora. Talvez assim, claro, o ônus de você não ter um campo
tão bem formado e estruturado, mas tem o bônus de que você pode esse campo te possibilita, né? Esse foi um vício ainda, né, das visões disciplinares, quer dizer, os campos consagrados, eles geraram essa especialização. Agora, a área de música, ela é, por essência, interdisciplinar, na sua origem. Sim. Ela nunca foi disciplinar. Porque você bebe na história, na arqueologia, na acústica, né? Então ela é, por essência... Na física, na química, tudo, né? Sociologia, tudo. Então, por ser interdisciplinar, a gente conseguiu desenvolver maneiras mais... olhares menos microscópicos sobre os objetos de estudo. Então, isso é a vantagem, né? Tem gente que acha que na área de música a interdisciplinaridade é uma necessidade. Não é exatamente uma necessidade, ela é uma contingência. Música é interdisciplinar na sua origem, né? É muito interessante você perceber que uma pessoa, que um instrumentista, ele tem que lidar com muitos campos do conhecimento para ter um trabalho técnico, mas que também ele precisa ser muito inspiracional, precisa ter conhecimento na história, você precisa buscar referências do que aquilo foi feito, às vezes para um trabalho que é bastante técnico, né? A música, ela possibilita bastante isso. E o seu trabalho no doutorado foi sobre a prática da música no século XVII aqui no Brasil, prática da música clássica? No doutorado, eu procurei demonstrar que os mais antigos arquivos brasileiros, que até então se supunha que eles tinham música a partir do final, fontes musicais históricas, né, a partir do final do século XVIII, eu consegui demonstrar que havia música muito mais antiga do que isso. Que havia música do início do XVIII e mesmo de várias partes do século XVII lá. É uma tese que tentou demonstrar que a riqueza histórica dos arquivos brasileiros era maior do que se pensava na atualidade, né? Tem o seu interesse para ampliar os estudos e isso me permitiu conhecer um pouco esse repertório, conhecer mais profundamente esse repertório. Que a gente até conversava antes do programa, que você foi buscar, até fazer talvez um trabalho cronológico, talvez a mesma pesquisa, mas olhando para o século XVIII, século XIX, e como é que está nesses últimos anos que você tem se dedicado a investigar essa prática da música clássica? Como é que você vê essa mudança ao longo do tempo, a gente passando pelo nosso período colonial, imperial, entrando na nossa república, o grande diálogo que a gente pode dizer que nessa prática, como a música tem conversado com a política brasileira, com o momento político brasileiro nesse grande trecho temporal aí. Você diz historicamente? Historicamente. Tem muitos aspectos aí, porque as grandes questões da área de música, elas, desde a origem que a gente pode chamar de civilização brasileira, elas estão interrelacionadas com a política. Então, há decisões políticas o tempo inteiro em relação à música. E, na maior parte dos casos, essas decisões são do tipo policiais. Elas são proibitivas, elas dizem o que elas não querem, né? Desde legislações do tipo municipal até as provinciais ou das capitanias, né, antigamente, até dos governos, a gente pode falar em federal, né, no século XX, mas antigamente era ou da colônia, ou do império, né? Então, o maior corpo de relação da política com a música era o corpo de determinações proibitivas. Por exemplo, em São Paulo, no século XVI, uma das primeiras leis que a Câmara menciona a música é proibindo que os índios cantassem as suas músicas no centro da cidade. Olha só. A segunda que aparece era proibindo que os brancos fossem ouvir a música dos índios nas aldeias. Quer dizer, esse tipo de legislação demonstra que os poderes daquela época, né, impunham um certo apartheid cultural. Ou seja, diferenciar os grupos étnicos e impedir as misturas, né? Ao longo de toda a história do Brasil, essa talvez seja a maior
característica da legislação. Ela tenta impedir a mistura de culturas entre as distintas A classes. história da prática musical, principalmente da música clássica no Brasil, ela é extremamente classista. Pelo esse viés que você está passando. Ela é bastante proibitiva e era, digamos, para uma determinada classe social apreciar aquele tipo de música. Sim, a partir do final do século XIX. Agora, o próprio conceito de música clássica ele é recente. Quer dizer, se a gente recuar para 1850, 1800, esse conceito não existe. Então é anacrônico a gente chamar isso de música clássica. Não, hoje não. Mas quando olha para o século XIX, para esse período. Olha para o século XIX, não faz sentido, porque esse foi um conceito criado para definir a música das elites. Olha só. Quer dizer, então você está correto no que você falou, está perfeitamente correto. Só que o pensamento oposto. Quer dizer, o conceito foi criado para dizer qual é a música que a elite queria e todo o resto ficou com as camadas populares. Então o samba, a modinha, o lundu era o que não era o clássico, não era a música das elites, né? Você pensar na própria... o próprio conceito, né, do clássico não faz muito sentido se a gente entende essa... Exatamente. Porque o que existia antes? Existiam o repertório sacro, por exemplo, das igrejas, Sim. que hoje você ouve nas salas de concerto e chama de música clássica. Mas naquela época, a música sacra, ela não tinha a separação de classes que existe hoje. Por exemplo, as irmandades dos ricos e dos pobres usavam repertórios muito parecidos. A partir da criação do conceito de música clássica, começa a haver uma separação de repertórios muito maior. E a legislação vai acompanhando isso. Então, a legislação do final do século XIX, ela ataca o batuque, o samba, a capoeira, o lundu, o entrudo. O intrudo. Né? Que todo mundo diz que é a origem do carnaval. Não, exatamente o contrário. O carnaval, no final do século XIX, foi importado da Europa para atacar o intrudo. Então, a gente acha que o carnaval é a origem do... Não, o carnaval foi trazido da Itália para evitar a celebração do intrudo. Tanto que a elite, ela compra o carnaval muito facilmente, né? Mas é para isso, exatamente, né? Quer dizer, o carnaval, a gente tem aquelas fotos antigas dos corsos, né? Os desfiles de carros, luxuosidade, as máscaras. O carnaval ele foi importado por ser reconhecido como civilizado. Diferentemente do intrudo, que eram brincadeiras populares, de festas de música na rua, de comilança, a brincadeira de jogar água de cheiro no outro, né? Isso vem tudo do intrudo, né? Claro, o carnaval hoje ele tem resquícios. O lança-perfume, a bexiga de jogar no outro, é o resquício do intrudo. Mas a ideia principal do carnaval, que era músicas compostas para o carnaval, marchas, isso vem do mundo europeu. Isso não é da tradição brasileira, não. Isso foi importado para atacar justamente o intrudo. E quando pra gente fazer esse bloco, que eu queria muito conversar sobre isso, quando a gente vai pensar no século XX, que a gente tem bastante essa dicotomia da ascensão dos comunistas no Brasil, para até chegar pelo menos na nossa ditadura, com um governo extremamente repressor, eu tive o prazer de, por um período de tempo, ter um contato muito bom com o professor Edmundo Villani Cortes. Ele me ajudava, eu estava compondo algumas coisas, ele ajudava, ouvia, dava uma olhada. E ele fala, a gente teve uma conversa um pouco sobre isso, não uma ideia de boicote, mas que muitos desses comunistas, nesse meio, nasciam muitos artistas, né? A esquerda, ela sempre foi um local que proliferou muito artista lá de dentro. Na questão do que a gente entende hoje, nessas aspas, música clássica, como é que ela conversou com essa política de dicotomia dos comunistas no Brasil com os governos repressores? Como é que a música ela espelhou a política no século XX no Brasil? É interessante a questão. E a primeira coisa seria distinguir comunista de trabalhista. Sim. Porque o Brasil ele tem uma tradição muito maior de luta política trabalhista do que propriamente comunista, né? O trabalhismo vem das políticas de Getúlio Vargas na década de 30, né? de privilegiar a condição do trabalhador e tudo mais. O comunismo ele tem uma origem internacional e ele é muito mais intelectualizado, ele vem de teorias, ele é marxista, né?
O comunismo, ele dialogou com a música principalmente a partir dos anos 50, quando existia a ideia das internacionais comunistas, expansão, né, da revolução para outros países. Então ele recebeu o engajamento de várias pessoas, basicamente compositores de música de concerto, de música clássica, né? Então Cláudio Santoro, Gilberto Mendes, foram compositores que se engajaram no movimento comunista internacional e passaram a manifestar isso de alguma forma na música ou em trabalhar ao lado, né, do movimento. Já o movimento trabalhista, ele se manifestou muito mais em música popular, né? Nos sambas ou na música popular com letras políticas, música de protesto, né? Então, os anti-esquerdistas da atualidade, eles juntam tudo no mesmo bloco, né? Tudo comunista. Sim. Não é, historicamente, são muito diferentes, com pensamentos, com legados diferentes e com impactos diferentes na sociedade, né? É interessante porque eu lembro dessas conversas com o Villani, que eu não lembro se ele falou que era aluno do Cláudio Santoro. Ele falava assim, putz, cara, nas aulas ele chegava, às vezes dava um esculacho em aluno que vinha com papo burguês, alguma coisa do tipo. E a gente absorvia a ideia da música muito nessa ideia de que você não pode pensar em fazer música burguesa, que é aquela música que só você vai entender, ou que precisa ter comunicação na música, né, que você produz. Os compositores pensam muito. Isso realmente teve um impacto muito grande na formação de músicos da área de concerto, né? Uhum. E assim, quando eu entrei na Unesp, eu fui por alguns anos colega do professor Villani Cortes, né? Uhum. Depois ele se aposentou, já faz bastante tempo, mas eu convivi bastante com ele, e no curso de graduação eu convivi também com essas discussões com alguns professores, né? Particularmente o professor Vili Corrêa de Oliveira. Sim, ele é super politizado, né? Exatamente, ele vem dessa linha comunista, não trabalhista. Né? O interessante é que hoje o trabalhismo, historicamente, ele é ligado ao PT, né? E os comunistas, os petistas, não se harmonizavam muito bem nesse momento, embora o PT tenha sido um guarda-chuva, né? Sim. Mas são correntes diferentes, se manifestaram de forma diferente. Os trabalhistas, por exemplo, não tinham interesse em música clássica. Pelo contrário, achavam que a música clássica era da burguesia, sim, portanto, era interessante evitá-la, né? Sim. E o pessoal de música clássica pensava ao contrário, pensava que ao desenvolver o pensamento na música clássica, isso poderia ter um significado político importante. O importante de tudo é a gente ter uma consciência política, né? Seja de música popular ou de música de concerto, seja o que for, sim, que a gente faça, né? Do comércio à produção industrial, é ter uma reflexão política. Porque sem isso a gente deixa de ser humano e passa a ser apenas máquina, né? Bem, professor, a gente estava falando bastante da questão da sua pesquisa, a música no Brasil. Eu queria falar com você algumas questões mais atuais, que eu acho que é legal a gente falar isso com o público. Recentemente, principalmente aqui, que a gente vê bastante no estado de São Paulo, o corte de verbas para grupos musicais. Às vezes o pesquisador de ciências humanas não tem muito contato, ele está tão preocupado com o corte de verbas das pesquisas nas ciências humanas que a gente não vê que existem em outros locais. Mas acho que a perda mais significativa foi da própria banda do estado sinfônica do estado de São Paulo. Mas como a gente vê várias outras orquestras e grupos que dependem do estado perdendo o seu financiamento. E tem uma dificuldade muito grande numa certa comunicação aí entre esses grupos e a sociedade que os assistem, de mostrar o porquê que precisa investir nesses grupos e por que precisa mantê-los, qual é a função deles na sociedade. Talvez por uma questão de que se elitizou muito o público que vai na Sala São Paulo assistir pagar R$100 para assistir um concerto da USESP, que quando a gente precisa que eles nos defendam esses grupos, a gente não consegue. Como é que você vê essa questão? Como é que você acha que esses grupos musicais se comunicam com a sociedade? E como você vê aí o futuro dos grupos que sobraram, né? As orquestras que ainda estão aí e precisam do Estado. Bom, também outro assunto complexo, mas vamos pelo problema, né? Você tem razão, de fato está havendo uma diminuição
do subsídio público para a prática musical em vários setores, né? Eu queria citar a tese da pesquisadora Camila Bonfim, que é minha esposa, e que demonstrou que do final do século XX até 1916, de 1998 a 16 aproximadamente, o número de orquestras da região metropolitana de São Paulo, de orquestras profissionais subsidiadas por verbas públicas, caiu pela metade. O número de grupos, só isso. Mas, além disso, houve queda do número de vagas em cada grupo e queda do salário em cada grupo. Então, a perda ela tem sido muito grande em termos de número de orquestras, grupos corais financiados e do dinheiro que vai para eles, né? Outra coisa importante é que esse processo ele está acontecendo agora, nesse ano, nos anos anteriores, mas ele vem dos anos 70, né? Ele é muito profundo. Os grupos, os chamados corpos estáveis brasileiros, eles se estabeleceram ao longo dos anos 30, 40 e 50. Eles foram criados principalmente nos anos 30, 40 e 50. E eles estiveram muito saudáveis até os anos 60. A partir dos anos 70, eles começam a ser, ano a ano, apertados, enxugados, corte de verbas, né, progressivamente. Essa situação começa a ficar dramática na entrada do século XXI e está atingindo níveis assustadores no presente. Mesmo organismos de imenso impacto no Brasil, como o caso da USESP, aqui em São Paulo, ou da Filarmônica de Minas, em Belo Horizonte, também estão sofrendo cortes ano a ano, né? Então não é só uma questão de cortes nos grupos de menor visibilidade. Todos eles estão sofrendo cortes, né? Então essa é vamos dizer, a avaliação científica do problema. Ela está ocorrendo há muito tempo, mas com muita intensidade no presente. Agora, a outra parte do que você pergunta, né, da nossa articulação enquanto classe artística, ela passa por muitas dificuldades. Uma delas a gente mencionou no bloco anterior, que é a falta do nosso preparo intelectual para defender os direitos, né, do músico e da população. Nós temos pouco preparo para isso. A gente não conhece muito pouco a Constituição, a legislação estadual, federal, estadual, municipal, a história dos organismos, para argumentar, né, o que teve, o que não teve. A gente argumenta muito pouco com bases intelectuais. A gente consegue, no máximo, fazer pressões quantitativas, né? Quantidade de gente na praça protestando. Mas a gente tem muito poucos argumentos, porque argumentos fortes, às vezes, são muito mais efetivos do que multidões. Se a gente consegue estabelecer isso, mas nós somos fracos. Agora, outra questão, que, vamos dizer, que é a culpa nossa enquanto participantes desse mundo, é o fato de que boa parte desses corpos estáveis mantiveram-se à parte dos anseios populares. É isso que você mencionou, né? Quer dizer, os corpos estáveis, eles se enraizaram muito pouco nas culturas das sociedades nos quais eles se inseriram. Então, no momento em que os distintos governos, federal, estaduais e municipais, criaram, por exemplo, os seus coros, orquestras, bandas, principalmente nos anos 30, 40, 50, principalmente. Houve criações até no início do século XX, mas a grande parte das criações, Sinfônica Brasileira, Municipal de São Paulo, esses grandes corpos, tá, foram criados nos anos 30, 40 e 50. Eles foram feitos de uma forma isolacionista, com um certo apartheid social, na medida em que eles não se interessavam em culturas populares, o que o povo pensava. Eles queriam trazer a música da Europa, eles queriam trazer os grandes clássicos, né? E houve muito pouco enraizamento com a população. Quer dizer, esses grupos tiveram pouco interesse com a produção musical brasileira, com as produções populares, com os modos de vida populares, que estão muito mais abertos hoje do que antigamente. Mas essa semana eu tive uma entrevista no Teatro Municipal e eu lembrei que a primeira vez que eu estive no Teatro Municipal de São Paulo, em 1976, eu fui de terno e gravata. Meu pai mandou fazer um terno e gravata para mim, porque era assim que se entrava no Teatro Municipal. Hoje a gente pode entrar de uma roupa mais à vontade, mas essa maior relação com a sociedade, ela tem sido lenta.
E a gente ainda mantém uma série de costumes, né, nos teatros e ambientes onde circulam esses grupos, né, uma série de costumes, de pensamentos e de repertórios muito diferentes da vida cotidiana da população. Então, esta distância tem contribuído para que a população não reconheça aqueles organismos como seus representantes, né? É diferente de uma filarmônica de Nova York, que se ela tiver dificuldade, a população se cotiza para resolver o problema, né? Aqui, o dia que extinguirem a Orquestra Municipal de São Paulo, que eu espero que nunca ocorra, a população não vai fazer o mesmo, porque ela não se sente representada nesses organismos de forma tal que a mobilize, né? Então a gente vai na rua protestar por questões econômicas que nos atingem, aumento do preço do ônibus, do metrô, da gasolina, mas dificilmente a gente vai à rua, a população como um todo, para protestar contra a extinção da banda sinfônica que você mencionou agora há pouco. Os músicos foram, mas a população não vai, né? E fica com a impressão que parece que eles só estão lutando pelos próprios empregos. Como se a única tarefa do médico fosse ganhar o seu salário. O médico está lá porque ele cuida da saúde de uma quantidade muito grande de pessoas, né? Então, defender a existência da formação do médico é defender a saúde da população toda. Quer dizer, defender a existência de corpos musicais e artísticos como esse é defender a nossa saúde cultural, nossa saúde enquanto comunidade, né? Mas este apartheid cultural histórico no momento de formação desses grandes grupos contribuiu, né, para que a população não se sentisse representada. Ora, então, se as orquestras nunca tocaram a música que a população costumava ouvir, na hora que elas estão com problema, não é a população que vai defendê-los, né? Essa é uma parte. A outra é que os integrantes, né, os músicos, os gestores, nem sempre têm argumentos convincentes para defender esses organismos. Isso decorre, em parte, como estávamos conversando, da falta de uma formação intelectual adequada, né? A gente rejeita muito a discussão desse tipo de tema, achando que o que nós temos que fazer na área de música é tocar, cantar, reger e compor, né? Não, nós temos que também defender a nossa existência. E é para isso que servem as disciplinas intelectuais, né? Estudar história, estudar filosofia, estudar direito, estudar toda a função da música na sociedade. Nunca, como agora, nós tivemos tanta necessidade de conhecer isso, de se desenvolver mais intelectualmente para defender os direitos, não só do músico, do integrante, mas da população, né? De ter uma orquestra, um coro, uma banda atuando nas suas distintas comunidades. E eu não sei se é uma questão de que houve um período de acomodação assim, desses agentes que produzem essa música, como posso dizer assim, não mais refinada, é uma música que se dirigiu mais para as elites, de que no nosso período de mais bonança financeiro, mais bonança investimento, acharam que ia durar para sempre. Acharam que ia ser eterno. Na universidade é muito isso, né? E na época que se tinha verba para tudo, achou que isso nunca ia acabar e que o normal era aquilo. Principalmente no período quando teve eu falo mais na Universidade Federal, quando teve o Reúne, quando a expansão das universidades federais, acharam sempre que aquela era a regra, que o investimento era sempre. E descobriu-se que a nossa elite é muito mesquinha. Porque se depender dela para financiar pesquisa, para financiar a orquestra, não vai existir mais nada. Ela consome isso, mas ela mesma não financia. Então também tem uma certa relação de classe, né? Se a gente pode dizer assim, do financiamento disso, né? Só que a gente quer o financiamento das classes mais baixas, mas não quer que eles entrem na Sala São Paulo, no teatro, e tenham acesso a uma informação, uma música que de fato fale algo para eles, né? O Brasil atualmente está, né, uma parte considerável das pessoas está elegendo os Estados Unidos como modelo, como exemplo, como o lugar dos sonhos, né? Acontece que a elite americana apoia as universidades. Sim. Diferentemente da elite no Brasil. Quer dizer, é muito comum que milionários nos Estados Unidos doem uma parte, ou às vezes a fortuna inteira, para universidades, para bibliotecas, para orquestras. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? E muito incomum no Brasil. O apoio privado
organismos culturais, intelectuais no Brasil, por parte das elites, não é tão grande quanto nos Estados Unidos. Então, que modelo é esse, né? Que nós queremos nos espelhar no quê? Nos Estados Unidos. Porque isso não ocorre aqui, e seria muito desejável, né? Se a gente tem uma universidade que formou boa parte dos intelectuais brasileiros, formou boa parte dos gestores, né? Boa parte dos políticos brasileiros vieram da universidade pública. Mas essa elite que gerencia o Brasil devolve muito pouco para as universidades, né? Estrangula a universidade como se a universidade fosse um problema para o Brasil. A universidade não é um problema, ela é a solução. É a universidade que vai fazer o Brasil grande no futuro. Não tem como pensar um projeto de país sem universidade. Que país fez isso? Pô, vai me dizer que os Estados Unidos é o que é hoje sem. Ele é o que é hoje porque ele tinha universidades há séculos, né? E o Brasil só começou a construir universidades no século XX. Essa é uma parte da explicação do atraso brasileiro. Falta de universidades. Falta de apoio à formação eficiente de jovens, né? Não se cria um país sem formação eficiente de pessoas, né? Isso é necessário. Bom, a gente vai... Já que a gente está falando sobre formação, vamos falar um pouco sobre o produto disso, né? Tem algum material aqui que o senhor nos trouxe que a gente vai fazer um sorteio no nosso Instagram, que aliás acaba de receber informação da nossa produtora, que chegamos a 1000 seguidores no Instagram, então em breve a gente vai ter uma novidade aí para comemorar esse feito. Mas trouxe o material, eu queria que a gente falasse individualmente de cada um. Tem aqui um CD, Duetos Concertantes. Fala um pouco desse trabalho aqui, do Gabriel Fernandes da Trindade. Fala um pouco desse trabalho, como é que ele foi desenvolvido, desse CD. Esse é o primeiro CD cuja pesquisa eu executei, né? Eu não gravo CDs tocando ou cantando, eu faço pesquisa, né? E ele contém as mais antigas obras instrumentais encontradas no Brasil. Que interessante. Então, na verdade, o seu trabalho no CD é de pesquisa. É de pesquisa. É de só. pesquisa. Eu não toco nele, eu só faço a busca do repertório. Entendi. Não, eu fiz a edição das obras, junto com um colega, o Anderson Rocha. Tá. E quem tocou foram colegas músicos. E você falou que são as músicas mais antigas compostas no Brasil. Instrumentais. Instrumentais. Músicas instrumentais, E elas datam do século XVIII? Não, elas 17? datam da segunda década do século XIX, a década de 1810. Né? Nós não sabemos exatamente a data. Esse compositor, o Gabriel Fernandes da Trindade, ele era mineiro de nascimento, mas viveu 50 anos no Rio de Janeiro, onde ele morreu. Ele era afrodescendente, como a grande maioria dos músicos brasileiros do século XVIII e XIX. E ele compôs várias peças, mas essas especial são duetos de violinos. São peças para 2 violinos. Muito interessante. Então ele tem... Muito interessante. Ele é um compositor, aqui mostra, né? 1790 a 1854, brasileiro, e pode dizer que é um dos primeiros compositores a ter a obra registrada, a ter a obra que a gente pode encontrar hoje impressa em partitura. Pode ter existido antes disso, mas isso é o que a gente consegue hoje de encontrar de mais antigo na nossa música instrumental. Ele é um dos primeiros, mas não é o mais antigo. Tem gente bem anterior, né? O compositor Lobo de Mesquita, mineiro. Lobo de Mesquita. O nascimento dele é dos anos de 1740. É mais de 50 anos antes. Aquela missa em Fá maior maravilhosa, né? Isso é espetacular. Sim. O Gabriel Fernandes da Trindade nasceu quando o Lobo de Mesquita estava morrendo. Então ele é uma geração depois. Mas ele é autor das obras instrumentais mais antigas, sem canto. Sem voz, o Lobo de Mesquita era bem... música sacra, música né? vocal. É muito interessante. Olha, toda a minha produção fica na internet. Então esse presente, na verdade, é simbólico, né? A gente vai falar do seu site depois, o que lá. Mas, muito interessante. Então, esse CD, a gente vai estar... Pra quem tá assistindo no YouTube, vai conseguir dar uma olhada. Tá no nosso Instagram, vai ser sorteado. Das músicas instrumentais mais antigas no Brasil. São 3 duetos de violino. Muito legal, muito legal. Nessas horas eu queria boicotar o sorteio e pegar pra mim os presentes que a gente recebe, viu? E temos aqui então uma revista que é do PET Música. Então, muita gente sabe o que é o PET. Isso tem basicamente todas as universidades. O que é o PET e o que é essa produção especificamente aqui que você tá nos doando? O PET, que é o
o programa especial de treinamento, ele surgiu no final dos anos 90 para facilitar o desenvolvimento de estudantes que estivessem interessados em ações acadêmicas. Uma das ações que os PETs fazem é criar revistas, criar Sim. periódicos, né? E o PET Música criou, eu fui coordenador do PET por um período, né? Os coordenadores se revezam, e eu trouxe essa revista por conta de um artigo que eu publiquei, cujo título é A Função da Pesquisa na Universidade. Aham. Então, para quem tem interesse em fazer pesquisa, né, no campo da música, é um artigo de iniciação, né? O que é fazer pesquisa, para que se faz, quais são as suas funções. Por isso que eu trouxe esse aqui material. tem inúmeros artigos. De vários colegas, né? Uhum. Tem entrevista também. Muito legal. Tem aqui um falando do Robert Schumann, um dos meus compositores favoritos. Eu tenho o romance dele, Poboé, tatuado aqui. Que legal, que legal. Então, o PET da Unesp, você não tá mais como tutor, mas se quiserem saber o que o PET faz, tem algum portal na internet, algum meio para saber? Eles têm um blog deles, que é o PET Música. Agora, eu não sei o endereço, né, Mas exato, mas PET Música Unesp. PET Música Unesp, cai lá, é Encontra. fácil, e tá todas as atividades. Eles são muito ativos, muito ativos. Eu não sou mais o tutor, mas eu prossegui fazendo muitos trabalhos com eles. E né, de vez em quando eu vou lá, eles pedem alguma coisa. Eu tô sempre integrado com o PET. Tá, legal. E a gente tem um livrão aqui, que é o primeiro colóquio brasileiro de arquivologia e edição musical. Perspectivas metodológicas da arquivologia e da edição musical no Brasil. Esse aqui já é um livro seu. Esse é um livro que eu coordenei. São anais de eventos, né? Que é uma coisa que a gente faz muito na universidade, que é eventos coletivos e reunião de trabalhos de colegas. Então trouxe como um exemplo de uma produção científica que é muito comum, produção acadêmica na área de música, que são colóquios, congressos, simpósios, encontros. E é uma coleção uma coleção de textos, de artigos aqui. Científicos na área de música, específicos sobre arquivos e edição musical, arquivos musicais históricos, que é uma das riquezas brasileiras, né? O Brasil se distingue muito por ter arquivos musicais muito antigos, muito ricos e em grande quantidade. E então não suficientemente pesquisados. Muito pouco pesquisados, porque a gente tem pouca gente, né? Então, há bastante tempo eu tenho participado do desenvolvimento de estudos relativos a arquivos musicais no Brasil. E edição musical, que é outro tipo de trabalho básico, né? Quer dizer, não adianta você ter um papel de música antigo se você não faz a edição a partir de uma visão contemporânea. Senão ninguém consegue ler aquilo, ninguém consegue tocar. Sim, claro. Interessantíssimo. Então a gente tem aqui um material excelente, incrível, que vai entrar no nosso Instagram. Assim que acabar esse programa, vocês vão lá no nosso Instagram, a gente já vai estar sorteando esse material. Normalmente a gente dura aí umas 2 semanas no nosso sorteio. Seja rápido, marque o máximo número de pessoas que você conhece, porque esse material aqui, eu queria poder participar do sorteio. Infelizmente as regras lá não me permitem. Muito obrigado, professor. Você tem um site que é um portal que tem o seu trabalho, que ali a gente pode acessar o que você produz. Qual é o nome do site? O que a gente encontra lá? É um blog bastante simples. O endereço é paulocastanha.com. Só que o endereço, o sobrenome é Castagna, né? Sim. Então é paulocastagna, tudo junto, Sim. .com. A gente vai deixar então nas nossas redes sociais para vocês também visitarem. Lá tem sua produção de pesquisa, o que precisa encontrar, entrevista sua. O principal que tem lá é que todos os livros, artigos, áudios, todo o trabalho que eu produzi está lá postado. Então, por exemplo, quem receber esse material vai poder ter o material físico, mas quem não receber vai lá e baixa. Sim, né? perfeitamente. Então, ou escaneado, ou PDF, o áudio, vídeo, tudo que eu posso. Entrevistas que eu dou, essa entrevista vai estar lá daqui a algum tempo, né? Só não consegui colocar as coisas muito antigas, dos anos 80 ainda, porque tem que escanear tudo, mas tá em processo. Estará lá. Bom, a gente vai aproveitar nossos últimos minutos para ouvir de você como docente, como pesquisador.
A gente tem passado por um momento muito conturbado na nossa pesquisa, uma política de corte, que às vezes num exercício retórico vira contingenciamento, dependendo do interesse, mas de corte em verbas de universidades federais e bolsa, principalmente bolsa. Prega-se aí que ia descentralizar a bolsa das pesquisas de ciências humanas como se houvesse uma centralização delas ali. O que você vê para o futuro da universidade a curto prazo dentro desse governo, as consequências que a gente pode ter se essa política de corte de bolsa, de cortes na pesquisa continuar? As consequências são muito graves, porque a bolsa ela permite que o estudante possa dedicar um tempo da atividade dessa classe para pesquisar. Sem a bolsa, ele tem que trabalhar. Então, ele não vai desenvolver conhecimento novo sem essa bolsa. Elas são muito importantes, tanto em iniciação científica, né, quando o aluno está em graduação, mas, sobretudo, quando ele está fazendo mestrado e doutorado. É aí a grande função da bolsa de pesquisa. Essa ideia de que corte de bolsa vai ajudar na economia não procede. A quantidade, o dinheiro que vai para a bolsa é muito pequeno, perto de um orçamento nacional. Quer dizer, esses cortes eles são muito mais ideológicos do que de natureza econômica. Quer dizer, não é cortando bolsa que nós vamos salvar o país. É a mesma coisa que um agricultor deixar de jogar sementes, economizar na compra de sementes na semeadura, e achar que isso vai resolver alguma coisa, né? Não é na semente que a gente economiza. A gente economiza nos gastos desnecessários, né? E o que o governo tem feito é cortado algo que é fundamental para o desenvolvimento do país, que é a produção de conhecimento novo. Quer dizer, não se sobrevive neste mundo globalizado sem conhecimento suficiente. Cortar bolsa é como cortar semente, né? É muito grave isso, né? Se isso é tão grave nas ciências humanas quanto na área tecnológica, né? Quer dizer, sem um fortalecimento das ciências humanas, a gente perde intelectualidade. Vamos lembrar que economia é ciências humanas. Sim. Economia não é ciências exatas, né? É ciências humanas, gente. Então, cortar ciências humanas é dizer que nós não vamos formar economistas. Olha, pensa só o futuro de um país que não investe em economia, né? No desenvolvimento de pensadores. E a gente precisa de pensadores em todas as áreas para resolver problemas. Quer dizer, técnicos não resolvem problemas complexos. A gente precisa de pessoas que resolvam problemas complexos. E as ciências humanas servem para isso, né? Elas não resolvem apenas cálculos, quantidades, ela resolve problemas conceituais, problemas que são muito difíceis e que estão aí, né? Tanto é que o próprio governo não consegue resolver os problemas que ele mesmo cria. Imagina pensar isso para o futuro do país. Perfeitamente. Bom, gente, infelizmente, para minha tristeza, vamos ter que encerrar o nosso programa. Nós estamos já com o tempo aqui estourado. Professor Paulo Castanho, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Espero que não seja a última vez que quando terminar a livre docência, a gente pode voltar para falar da pesquisa. Muito obrigado pela sua contribuição aqui no Nota de Rodapé, viu? Eu fico à disposição, agradeço muito a oportunidade, Jonathan. Obrigado aos colegas. Então, já entrem lá no nosso Instagram, vão ver o sorteio do material que o professor Paulo Castanha trouxe. Durante a semana, a entrevista do professor Paulo vai ser soltada lá no YouTube em trechos, né? E aí no sábado vai sair da sua forma integral. Então fiquem aí com a programação da Rádio Antena Zero. Até a próxima segunda-feira com Nota de Rodapé.